Obrigada por estarem aqui prestigiando a palestra. E eu acho que todo mundo gostaria de saber um pouquinho o que eu faço, né? No que eu trabalho e tal, porque nós não somos íntimos ainda, né? Eu sou radialista, sou jornalista também, sou astróloga e taróloga, o horóscopo diário da Rádio Tupi. Fora isso, eu sou instrutora também de astrologia e de tarô, trabalho com florais de bar também, enfim. Também já estou velha, por isso que eu já fiz tanta coisa, né? Pois é. Aí, tudo isso, o que mais? Eu acho que é só. Vamos começar a palestra. Bom, nós vamos falar hoje sobre os 7 pecados capitais à luz da astrologia. Porque, na verdade, esse conceito cristão, esse conceito católico, da religião católica, né, dos 7 pecados capitais, assim como outras simbologias e outras mensagens, ele não é próprio. Ele é muito anterior, né, à religião católica, muito anterior. E tanto que no passado eles não foram considerados como pecados, não havia esse conceito de pecado. Eu acho que também aqui na ordem a gente não tem isso, né? Não existe pecado de lado nenhum do Equador, né? Existem as nossas responsabilidades e a nossa necessidade de ampliação de consciência, de melhoria de comportamento, para que cada um brilhe, né? E aí dessa forma nós possamos iluminar tudo que estiver à nossa volta. Eu penso muito nisso, que se cada um varre a sua calçada, a rua fica limpa. E eu já vi isso acontecer na prática. Bom, então, na verdade, esse conceito que é anterior ao conceito do pecado, intitulava esses títulos, esses atributos, né, como defeitos. Então, não eram pecados, eram defeitos. Particularmente, eu também não acho que são, mas eu acho que são dotes, porque quando você vê os 7 pecados capitais e examina profundamente, você percebe que são quase que instintos atávicos do ser humano, né? Eu acho que se o homem das cavernas não tivesse a ira, né, não tivesse a inveja, não tivesse a gula, eu acho que nós não estaríamos aqui hoje como espécie. Então, esse é quase que um atavismo, e que depois veio, evidentemente, se desenvolvendo a partir das civilizações e sendo burilado, né, trabalhado, menos selvagem do que era nos primórdios. Também tenho cá as minhas dúvidas sobre isso, né, mas, de qualquer forma, acabou virando um defeito que, na realidade, talvez peque pelo excesso, porque existe o outro lado do defeito, que é a qualidade, que é a virtude, né? E aí, como astróloga e claramente gnóstica, não agnóstica, gnóstica, né, eu me sinto à vontade para discutir esse tema com vocês. Eu gostaria que esse papo fosse realmente isso, um papo, né, que cada um que tiver algo para somar, para perguntar, né, que o faça. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei. Ou, se quiser se expressar, contribuindo com a sua experiência, também vou ficar feliz. Mas é só para lembrar isso, né, que não existe, quer dizer, os 10 mandamentos, eles estão claramente gravados. Né, nós sabemos disso, os 10 mandamentos são lá do Moisés e tal, etc. Mas não existe nenhuma menção e nenhum evangelho sobre os 7 pecados capitais. Logo, isso também suporta a minha teoria de que isso aí é anterior. Como também é anterior, o catolicismo se apropriou, né, de muitas outras coisas, como datas que eram pagãs e que de repente se tornaram cristãs, né, do culto do Deus do Sol, de Mitra, dos sacrifícios, das próprias mudanças de estações e tal, onde então foram codificadas festas ali, celebrações, o próprio cordeiro que era sacrificado lá na pedra sacrificial de Mitra, depois que ali se tornou a pedra onde era celebrada a missa, nos primórdios também eram cordeiros sacrificados ali, e depois deixaram de ser sacrificados, graças a Deus. Bom, então, aí esses pecados ou defeitos capitais, eles têm uma relação muito estreita com a astrologia, porque, na verdade, a astrologia não é o horóscopo diário só, não é, mas existe, viu, gente? Quem diz, isso aí é bobagem, não tem, tem.
né? Eu me considero uma profissional séria no que eu faço. Eu calculo o horóscopo da semana pelo passo da Lua, onde a Lua vai passeando pelos signos, né? E ali eu crio os textos e, evidentemente, que é uma mensagem geral para cada signo, né? Porque a específica é feita a partir do estudo de um mapa, né? Que tem outras características. Mas a astrologia, ela não é só isso, ela não é só essa coisa mais externa. A astrologia tem um fundamento esotérico muito poderoso, muito forte. Ela tem um forte simbolismo relacionado ao comportamento humano, às características humanas. E isso não há mais o que negar. Nesse estudo, que já vem lá dos babilônios e daquela turma lá de trás, vou colocar aqui a estrela, por favor. Alguém conhece esse símbolo? Né? Essa estrela de 7 pontas, representando os 7 planetas antigos, porque, na realidade, os outros planetas que regem os signos são recentes. Na antiguidade, nós tínhamos esses 7 planetas que eram vistos a olho nu. Mais tarde, então, se descobriu os outros planetas e começou a haver uma corregência. Na antiguidade existia uma corregência planetária dos signos, hoje em dia ainda existem 2, mas hoje nós já temos aí uma regência de 12 signos por planetas que, não só esses, como os que foram descobertos depois, que aí a gente teria, depois de Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Mas na antiguidade era esse o céu que os homens viam, né? E é curioso, né, porque isso me faz lembrar que na antiguidade, eu acho que a astrologia nasceu daí. As pessoas falam que foram os babilônios, que foram, enfim, os caldeus, mas eu fico achando que a astrologia, na realidade, ela surgiu quando o homem se levantou das 4 patas e olhou para o céu, né? E aí, olhando para o céu, ele percebeu que eventos correspondiam àquela posição que os astros estavam fazendo, né? Então ele enxergava Marte e aqui embaixo tinha algum movimento de ação, né? De invasão, enfim. E aí ele via o Sol e ele sabia que aquilo ali ia, que a colheita estava chegando, né? Que o solo estava fértil. Eu acho que desde os primórdios o homem já observou que existia essa relação micro-macrocosmos. Eu não sei que eu não estava lá, né? Mas é uma coisa que eu imagino, porque os arquétipos são tão poderosos que só podem ter mesmo essa origem remota. Saúde. Bom. Aí, assim, voltando ao que eu estava dizendo, então, o que nós vamos ver hoje, né, e com muita resistência da minha parte, é a correlação entre os defeitos e os astros e signos. E é um estudo bem bacana mesmo. Vamos examinar primeiro, né, eu elegi aqui por ordem do que eu acho que era importante. Vamos eleger aqui primeiro, ó, o primeiro defeito capital.